Muito bom dia, queridos irmãos, muito bom dia. Que bom estarmos juntos nessa manhã de sábado, hoje 27 de janeiro, e o mês já foi. E nós estamos aqui, continuamos firmes, né, na meditação da palavra de Deus, firmes na vontade de Deus, executando a vontade de Deus, e aqui juntos, tendo esse prazer de podermos esses poucos minutos, temos esse tempo de ministração, de busca da presença de Deus. Então prepare-se e vamos juntos, nesta manhã, ver o que Deus tem para as nossas vidas. Muito bem, quero, nessa manhã de sábado, quero ler um texto aqui. Ontem nós iniciamos Romanos capítulo 12, e eu ainda quero dar uma continuidade nesse Romanos capítulo 12, em alguns versículos. E eu quero ler hoje Romanos 12, nós vamos ler do 9 ao 18. Romanos 12, 9 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Este final, quase final, né, do capítulo 12, o apóstolo Paulo aqui nos mostra, nos fala a respeito de um amor, que eu posso dizer, um amor interno, não é um amor qualquer, um amor que em espanhol se diz entranhable, ou seja, é um amor que vem de lá de dentro. Ele fala sobre humildade, ele fala sobre bondade. Na verdade aqui, queridos irmãos, eu queria colocar dessa forma para vocês aqui. Aqui é uma instrução que o apóstolo Paulo dá a todo aquele que quer ter a imagem restaurada. Uma vez me perguntaram assim, pastor, como é que é Vocês ministram bastante sobre restauração da imagem, o que é realmente essa restauração da imagem, né? Claro que é uma ministração longa, né? Mas aqui o que eu quero colocar para vocês é que, para que você possa entender o que significa a restauração da imagem, aqui o apóstolo Paulo dá como um resumo, né, daquele que quer iniciar a restauração da imagem na sua vida. Ou seja, a postura. A restauração da imagem, ela inicia com uma mudança de postura, da nossa postura, no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida, inclusive muito mais da nossa intimidade com Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele coloca como se fosse com todo respeito eu digo isso, mas como uma receita. Que se você realmente viver dessa forma, você vai começar a ter o início da restauração da tua imagem, porque tudo aqui está relacionado com postura, com a forma de você agir em todos os sentidos. Então, ele é autoexplicativo, né, essa porção da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele faz um coro,
né, um coro, ou então ele, vendo o que Jesus falou, ele está fazendo um resumo de uma réplica, do que, mais ou menos, do que Jesus falou em Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 48, você vai ver o que Jesus fala exatamente sobre uma postura, né? Não vai dar tempo de nós lermos aqui, mas você pode depois dar uma lida na sua casa. Mateus capítulo 5, né? Todo o capítulo 5 é tremendo, mas o que faz aí um pouco de espelho, de reflexão, de refletir do que Jesus falou, está em Mateus 5, 38 a 48. Então, veja que o apóstolo Paulo ele fala sobre o amor, né? De sermos cordiais, de uma postura mudada. E, na verdade, você pode até falar assim, não, mas eu tô bem aqui, eu tô bem nessas colocações, né? Se você ler o versículo 10, por exemplo, você vê, amai-vos cordialmente uns aos outros. Não, eu sou cordial, né? Eu me lembro daquela pessoa que eu ajudei e tal. Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos, que meus queridos irmãos, que essa postura ela não é pontual, né? Não é porque você fez um dia para alguma pessoa, que você agiu de determinada forma uma vez, mas isso é um estilo de vida, é uma decisão de viver sempre assim e agir assim, independente para quem seja. Então você começa a entender, a chegar naquele ponto dessa transformação, dessa restauração da imagem, chegar aquele nível dos 30, que se você se lembra do que nós ministramos, quando Jesus fala em Mateus capítulo 13, né, da parábola do semeador, da semente que caiu em boa terra, ela deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então esse é o início, né, desse nível de estatura, né, é o início desses 30, desse caminhar, que se você começar a entender esse resumo, é um resumo na verdade, né, porque toda a palavra ela nos leva a uma restauração total da imagem. Mas se você começar a colocar atenção nesses versículos aqui, né, são 10 versículos, né, que nós lemos agora, mas se você começar a colocar em prática e colocar isso como um estilo de vida na sua vida, você vai ver que muitas coisas, você vai começar a entender do que significa restauração da imagem. Restauração, a imagem ela começa na minha postura externa. Muitas vezes fala assim, não, o meu interior, Deus conhece, né? Mas as suas atitudes externas, elas não têm nada a ver com aquilo que você acredita que tenha sido restaurado. Não, ela é uma experiência interna e deve ser o quê? Exteriorizada. Se for uma experiência interna, mas não é exteriorizada, não houve então restauração. Então, ou seja, eu tenho que exteriorizar isso, essa experiência interna, essa mudança que está acontecendo dentro de mim. Então ele fala sobre amar cordialmente, de eu não ser uma pessoa vagaroso no cuidado, ou seja, eu sou aquela pessoa lenta em estar dando atenção, em dar cuidado, mas eu tenho que ser assim, eu tenho que ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, né? Como nós temos visto que é difícil conseguir que as pessoas elas possam ter essa alegria de servir a Deus. Meu irmão, não há coisa melhor na nossa vida, melhor do que, não existe isso. Não existe nada melhor do que nós podermos servir ao nosso Deus com fervor, não ver a hora de servir ao Senhor, né? E ele coloca, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Olha isso, irmão. Por isso que eu digo que é um direcionamento, porque as pessoas não gostam de orar, não oram, ou seja, tudo isso inicia um processo de restauração da imagem. Olha o 14, abençoai aos que vos perseguem. Ai, Senhor. Por isso que ele faz muito este coro com o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5. Olha lá, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Por isso eu digo, aqui está um excelente resumo, um excelente início, que se você começar a entender e viver isso, você vai começar a entender e restaurar, e ter esse início de restauração da imagem de Deus na sua vida.
Então, meus irmãos, meditem aí bem devagarzinho, leia cada versículo novamente e deixe o Espírito Santo falando com você e aquilo que precisa ser mudado, restaure, comece a ter isso como um estilo de vida na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um sábado maravilhoso na presença do Senhor e que amanhã, domingo, estaremos aqui. Amanhã, domingo, dia de meditação, estaremos às 7 horas da manhã. Antes de você ir para a igreja, vamos meditar na presença do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.